Imagine ter que viajar por túneis a 189 metros do nível do mar, para conhecer uma das ilhas mais incríveis do mundo, com nativas que herdaram a beleza dos Vikings e dos celtas, onde lagos suspensos flutuam acima do oceano e as casas têm telhados cobertos de grama. Como você reagiria ao descobrir que, neste lugar fantástico e distante da Terra, onde as árvores não crescem, há mais ovelhas do que pessoas? Elas são tantas que, em vez dos carros do Google Maps, são as ovelhas que ajudam a mapear o território. Com tantas peculiaridades, não é de admirar que esta região remota tenha se tornado um dos destinos mais fascinantes e cênicos do mundo. Este arquipélago está situado em um dos oceanos mais selvagens e desafiadores do planeta. Há apenas algumas décadas, ondas gigantes lendárias, com mais de 20 metros de altura, começaram a ser documentadas, tornando necessária a construção de túneis submarinos para conectar as ilhas e evitar tragédias que até então pareciam meros mitos. E, o que é ainda mais intrigante, é que há um número significativamente maior de homens do que de mulheres. Esse desequilíbrio demográfico impulsionou iniciativas locais para atrair mulheres, resultando em um fluxo de imigrantes asiáticos para repovoar esta joia do Atlântico Norte. Uma das regiões mais belas do mundo. Não perca este novo vídeo do Mundo Sem Filtro para explorar conosco as Ilhas Faroé e suas curiosidades. Você com certeza ficará em choque. Situadas no coração do Atlântico Norte entre a Escócia, a Islândia e a Noruega, estas ilhas formam um mundo verdadeiramente único, com uma geografia impressionante e cativante. Compostas por 18 ilhas, o arquipélago parece ter saído diretamente de um conto de fadas, oferecendo penhascos imponentes, lagos encantadores e vales verdes exuberantes que são um verdadeiro deleite para os olhos. Embora gozem de grande autonomia, as ilhas fazem parte do Reino da Dinamarca, assim como a distante e gélida Groenlândia. Para onde quer que você olhe nas Ilhas Faroé, o mar e a terra se encontram de maneiras espetaculares, convidando você a desvendar seus segredos. Com uma área de cerca de 1.400 km², aproximadamente o equivalente à Cidade do México, as Ilhas Faroé constituem um convite irresistível à aventura. As ilhas abrigam cerca de 55 mil habitantes, concentrados principalmente na capital, Tórshavn, e em cidades como Klaksvík e Runavík. O nome original das ilhas, Foroyar, significa Ilhas das Ovelhas, refletindo a importância histórica e cultural desses animais para os habitantes locais. Por séculos, as ovelhas têm sido uma fonte essencial de alimento, lã e matérias-primas, e ainda hoje vagueiam livremente pelas paisagens montanhosas, pontilhadas por prados verdes e penhascos imponentes que parecem ter saído de um conto de fadas. Um dos aspectos mais peculiares das Ilhas Faroé é o seu clima. Apesar de estarem situadas em uma latitude elevada, as ilhas não registram temperaturas extremamente baixas, graças à influência moderadora da corrente do Golfo, que assegura um clima mais ameno. Os invernos são relativamente brandos em comparação a outras regiões semelhantes, raramente caindo abaixo do ponto de congelamento. Esse clima oceânico, caracterizado por chuvas frequentes e temperaturas moderadas, favorece a vegetação densa e exuberante das ilhas. A ausência de árvores nas Ilhas Faroé deve-se principalmente às condições climáticas extremas e ao tipo de solo. Ventos fortes e constantes, frequentemente acompanhados por tempestades, dificultam o crescimento de árvores jovens, enquanto o solo ácido e raso em muitas áreas impede que as raízes se fixem. Essa paisagem selvagem, acidentada e desprovida de árvores cria uma beleza natural única que atrai fotógrafos e amantes da natureza de todo o mundo. Entre as paisagens mais famosas está o Lago Sørvágsvatn, na ilha de Vágar, frequentemente chamado de Lago Suspenso. Esse lago parece flutuar acima do Oceano Atlântico devido a uma ilusão de ótica criada por sua posição elevada, tornando-o um dos locais mais impressionantes das Ilhas Faroé. Embora o Lago Sørvágsvatn esteja a cerca de 68 metros acima do nível do mar,
A vista a partir de um penhasco próximo cria uma ilusão de ótica espetacular, fazendo com que o lago pareça estar muito mais alto, literalmente suspenso sobre o oceano. Esse efeito visual impressionante atrai fotógrafos e visitantes de todo o mundo, ansiosos para capturar a beleza selvagem e mágica dessa região única. Outra atração fascinante nas Ilhas Faroé é a capital, Tórshavn, cujo nome revela as raízes vikings do arquipélago. Tórshavn significa Porto de Thor, nome dado em homenagem ao lendário deus do trovão da mitologia nórdica, amplamente conhecido por sua proteção aos marinheiros. Esse nome reflete a profunda influência viking, uma vez que os nórdicos colonizaram o arquipélago por volta do século IX. Naquela época, as Ilhas Faroé constituíam um ponto estratégico nas rotas marítimas que ligavam a Noruega às Ilhas Britânicas e à Islândia. Tórshavn, com seu porto natural, serviu como um importante centro de comércio e navegação, oferecendo proteção aos marinheiros sob o símbolo de Thor. As Ilhas Faroé possuem uma rica herança viking, refletida não apenas na língua e nas tradições, mas também em lendas sobre mapas secretos e mensagens codificadas utilizadas pelos antigos guerreiros nórdicos para planejar expedições e conquistar novas terras. Cidades como Tórshavn continuam sendo o coração vibrante das ilhas, onde a história se entrelaça com a vida moderna. No centro de Tórshavn, um dos lugares mais emblemáticos é Tinganes, o centro histórico. Ali, uma série de charmosas casas de madeira pintadas em cores vibrantes e cobertas por telhados de grama, cria um visual único. Esses telhados de grama, além de conferir um toque especial à arquitetura local, servem a um propósito prático. Ajudam a regular a temperatura interna das casas, proporcionando isolamento natural. Isso mantém as casas aquecidas durante os meses de inverno e as protege do clima rigoroso da ilha. Combinando tradição e funcionalidade, Tinganes é uma expressão autêntica da cultura feroesa, um lugar onde o passado e o presente se encontram, refletindo a resiliência de uma comunidade em harmonia com a natureza ao seu redor. A tradição de cobrir os telhados com grama nas Ilhas Faroé tem raízes profundas na história local e constitui uma resposta engenhosa às condições climáticas singulares da região. Em tempos antigos, com poucos recursos disponíveis e ausência de árvores, os habitantes utilizavam a grama abundante para construir telhados duráveis e eficientes. Não apenas prático, o uso da grama permite que as casas se integrem perfeitamente à paisagem montanhosa e verdejante das ilhas, criando um cenário de conto de fadas que cativa tanto os habitantes locais quanto os visitantes. Essa profunda conexão que os feroeses têm com os recursos locais reflete-se também no papel central das ovelhas, animais tão importantes para a cultura local que inspiraram o nome das ilhas. Um exemplo fascinante dessa relação é o inovador projeto ShipView, Mapas das Ovelhas. Antes do Google Maps, as Ilhas Faroé tinham mapas desenhados pelas ovelhas. Em 2010, a criativa feroesa Durita Dal Andreasen teve a ideia de utilizar as ovelhas que vagavam livremente para mapear o território. Ao equipá-las com pequenos rastreadores GPS, ela permitiu que os caminhos desses animais criassem um mapa detalhado do arquipélago. À medida que as ovelhas perambulavam por prados, montanhas e vales, os dados coletados revelavam o terreno acidentado e a diversidade das paisagens feroesas. A iniciativa chamou a atenção do Google, que estava mapeando a região na época. Impressionado com a ideia, o Google juntou-se ao projeto, complementando os dados das ovelhas com imagens detalhadas capturadas por seus carros equipados com câmeras e sensores. Assim, a colaboração entre métodos tradicionais e modernos resultou em um mapa mais completo e preciso das Ilhas Faroé, mesclando a tecnologia contemporânea com a singular tradição feroesa. Essa história notável não apenas aumentou a visibilidade global das Ilhas Faroé, mas também exemplificou o espírito inovador e resiliente de sua comunidade, sempre adaptada às particularidades de sua terra. Uma das realidades mais impressionantes das Ilhas Faroé, especialmente para aqueles que exploram a região de carro,
é a existência de túneis subaquáticos que se estendem por centenas de metros sob o implacável Oceano Atlântico Norte. Essas águas, notórias por sua ferocidade, são consideradas entre as mais perigosas do planeta, apresentando ondas enormes e condições marítimas imprevisíveis. Ventos intensos, fortes correntes oceânicas e um clima instável criam tempestades violentas capazes de gerar ondas gigantes de até 20 metros de altura, conhecidas como ondas monstro. Por muito tempo, essas ondas foram vistas apenas como lendas vikings. No entanto, em 1995, a famosa onda Draupner foi documentada, provando a veracidade dessas histórias. Muitos vikings que navegaram por essas águas enfrentaram esses fenômenos aterrorizantes, e suas experiências foram registradas ao longo dos séculos. A necessidade de garantir a segurança e o acesso entre as ilhas, evitando ao mesmo tempo a agitação dos mares, impulsionou a construção de túneis subaquáticos. Uma solução engenhosa e essencial para enfrentar os desafios marítimos locais. Essas passagens submersas não apenas conectam as ilhas, mas também oferecem uma alternativa segura ao transporte marítimo, permitindo um deslocamento rápido e protegido entre as ilhas, mesmo sob condições climáticas adversas. Ao substituir perigosas viagens de barco, os túneis subaquáticos não só facilitaram o transporte, mas também aumentaram a segurança tanto dos residentes quanto dos visitantes. Entre essas construções incríveis, destaca-se pela sua inovação o Eysturoy-Artunilin, túnel de Eysturoy, que conecta as ilhas de Streymoy e Eysturoy. Ele não apenas atinge profundidades impressionantes, mas também abriga uma das rotatórias subaquáticas mais profundas do mundo, situada a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Essa rotatória permite uma transição fluida entre os diferentes ramais do túnel, evidenciando a perícia técnica e a engenhosidade necessárias para superar as adversidades das Ilhas Faroé. Esses túneis constituem um símbolo da determinação dos faroeses em se adaptar ao seu ambiente e enfrentar o oceano indomável que cerca suas terras. Além de sua função prática, os túneis subaquáticos promoveram uma unidade significativa entre as Ilhas Faroé, intensificando o intercâmbio cultural e econômico. As conexões aprimoradas facilitaram o comércio e o turismo, além de fortalecerem a colaboração entre as comunidades, fomentando um ambiente social mais coeso e o desenvolvimento econômico. Agora, aproveitando este momento, perguntamos a você: como você se sentiria dirigindo ou atravessando a centenas de metros de profundidade sob um dos mares mais temidos do mundo? Pause o vídeo e deixe seu comentário. É por meio desse gesto que você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos fascinantes. E se você ainda não faz parte do World No Filter, não se esqueça de se inscrever. Além dos túneis e dos lagos suspensos, outro local cativante é o Fiord de Nordøy, conhecido por suas formações rochosas e penhascos imponentes que se erguem dramaticamente das águas. Este fiord oferece um cenário perfeito para caminhadas e observação de aves, já que diversas espécies de aves marinhas nidificam no local. Para além de sua beleza natural e fenômenos únicos, as Ilhas Faroé possuem uma cultura rica, profundamente conectada ao mar e às tradições vikings que remontam aos primeiros habitantes do arquipélago. Sendo a pesca uma das principais atividades econômicas, os habitantes locais cultivam um forte vínculo com o oceano, transmitido de geração em geração, o que moldou não apenas a culinária da região, mas também muitos de seus festivais e modos de vida. Entre as tradições culturais mais emblemáticas, está o Festival Olavissoka, celebrado nos dias 28 e 29 de julho. Esta celebração vibrante inclui competições de remo, procissões e danças tradicionais em homenagem a Santo Olavo, o santo padroeiro da Noruega. Este evento é uma oportunidade para os visitantes testemunharem em primeira mão o espírito comunitário e as tradições seculares das Ilhas Faroé. O respeito e o cuidado com o meio ambiente natural também são valores muito prezados pelos faroeses, que convivem com um ecossistema frágil. As medidas de conservação constituem uma parte essencial da vida cotidiana,
especialmente a preservação das espécies de aves marinhas e da vida selvagem que habita o arquipélago. Para muitos, a experiência de visitar as Ilhas Faroé vai além da simples observação da natureza. É uma oportunidade de aprender com uma comunidade que vive em harmonia com o mar e as montanhas. Se você busca uma conexão mais profunda com a natureza e uma cultura singular, as Ilhas Faroé oferecem um verdadeiro santuário para qualquer pessoa que deseje descobrir o mundo de uma maneira autêntica e inesquecível. Outro elemento icônico das Ilhas Faroé é a Cachoeira Fossá, localizada na ilha de Streymoy. Com uma queda impressionante de mais de 140 metros, esta cachoeira oferece um espetáculo magnífico, cercada por uma rica biodiversidade que atrai visitantes de todas as partes do mundo. As Ilhas Faroé são também um santuário para diversas espécies de aves marinhas, como o icônico papagaio do mar Atlântico. Esta ave, reconhecível por seu bico vibrante com tons de vermelho, amarelo e preto, tornou-se um símbolo do arquipélago. Ela chama a atenção não apenas por sua aparência singular, mas também por seu comportamento social encantador. Durante os meses de primavera e verão, os papagaios do mar reúnem-se em grandes colônias nos penhascos, criando um espetáculo visual extraordinário. Com uma destreza impressionante, eles mergulham para pescar, o que constitui a base de sua dieta. O melhor lugar para observar esses encantadores papagaios do mar é a ilha de Maikines, onde durante o verão, eles fazem seus ninhos nos penhascos, proporcionando aos visitantes uma visão inesquecível. Além dos papagaios do mar, as águas que circundam o arquipélago abrigam baleias e golfinhos, outra atração admirada pelos visitantes, que contribui para a experiência inesquecível de explorar as Ilhas Faroé. Para além da fascinante vida selvagem marinha, onde baleias jubarte e baleias mink cruzam as águas e golfinhos, são frequentemente avistados em passeios de observação. As Ilhas Faroé são também um lugar com características demográficas e culturais únicas. Curiosamente, o número de ovelhas no arquipélago supera o de habitantes humanos, com cerca de 80 mil ovelhas em comparação a uma população de aproximadamente 55 mil pessoas. Essa proporção destaca a profunda conexão entre os habitantes locais e o ambiente natural, com as ovelhas desempenhando um papel central na cultura e na economia. No entanto, outra disparidade se destaca. As Ilhas Faroé têm mais homens do que mulheres, sendo cerca de 52% da população do sexo masculino e 48% do sexo feminino. Esse desequilíbrio de gênero é resultado de diversos fatores, como a imigração de mulheres em busca de melhores oportunidades e a natureza isolada do arquipélago, onde predominam os setores de pesca e construção, indústrias que tradicionalmente atraem mais homens. Nos últimos anos, o arquipélago tem recebido mulheres de países asiáticos, especialmente das Filipinas e da Tailândia, como parte de uma iniciativa para equilibrar a população e revitalizar a comunidade local. Muitos homens faroeses têm recorrido a agências de casamento e redes internacionais para encontrar parceiras. Esse fenômeno, incentivado por políticas locais, promove não apenas o equilíbrio demográfico, mas também a diversidade cultural, mesclando influências vikings e asiáticas que enriquecem o cotidiano das ilhas. E, para coroar essa beleza cultural e natural, as Ilhas Faroé constituem um destino espetacular para a observação da aurora boreal, um dos fenômenos naturais mais encantadores do planeta. É nesse cenário mágico e harmonioso que as Ilhas Faroé se tornam um dos lugares mais inesquecíveis, tanto para visitantes quanto para novos residentes, combinando tradição, natureza e uma rica diversidade cultural. Ao contrário de outros destinos do hemisfério norte, como a Islândia e a Noruega, as Ilhas Faroé oferecem uma experiência única para aqueles que desejam admirar a aurora boreal durante o inverno. Quando o sol se põe por longos períodos e o céu escurece, o arquipélago se transforma no palco perfeito para esse espetáculo celestial. O que distingue as Ilhas Faroé é a combinação única de condições climáticas. Embora as temperaturas sejam frias, o clima tende a ser menos rigoroso do que em outros países nórdicos, criando um ambiente mais confortável para a observação das auroras.
Com céus limpos e baixa poluição luminosa, a aurora boreal brilha com uma clareza deslumbrante, colorindo o céu em tons de verde, rosa e violeta. Um espetáculo visual impressionante, vivenciado em condições mais amenas em comparação a outros destinos. Se você está planejando visitar as Ilhas Faroé, o principal aeroporto é o Aeroporto de Vágar, localizado na Ilha de Vágar, com voos diretos partindo de Copenhague, Dinamarca, e Reykjavik, Islândia. Para viajantes vindos das Américas ou de outros continentes, o mais comum é voar primeiro para um país europeu próximo, e em seguida, pegar um voo de conexão para Vágar. Passagens de ida e volta partindo de países das Américas geralmente variam entre $1.000 e $2.000. Nas Ilhas Faroé, as principais ilhas são bem conectadas por ônibus e balsas. No entanto, para explorar a região de forma mais aprofundada e vivenciar os incríveis túneis submarinos da área, alugar um carro é a melhor opção. O custo de vida é alto. Um café custa entre $4 e $6. Uma diária em um hotel de categoria média varia de $100 a $200. E um jantar para 2 pessoas em um restaurante de categoria média geralmente custa entre $80 e $150. Uma dica essencial para os visitantes das ilhas é estar preparado para o clima, famoso por sua extrema variabilidade. Em um único dia, você pode vivenciar sol, chuva forte, ventos intensos ou neblina densa, uma consequência da influência das correntes oceânicas e dos sistemas de alta e baixa pressão. Esse clima imprevisível torna cada dia único, portanto, certifique-se de levar roupas adequadas para todas as condições climáticas, desde jaquetas impermeáveis até roupas leves para os momentos de sol. Esperamos que você tenha gostado de explorar as Ilhas Faroé, um dos lugares mais mágicos e belos do planeta. Se achou interessante, deixe um comentário contando o que mais o surpreendeu nas ilhas, curta o vídeo e apoie o World No Filter para que possamos trazer vídeos fascinantes como este toda semana. E não perca o próximo vídeo para continuar explorando as maravilhas e mistérios deste belo planeta chamado Terra.